Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar hoje o capítulo 12, tá? Já irei compartilhar. Eu vou explicar primeiro e aí no final do vídeo eu faço a correção, ok? Pronto, capítulo 12, o mundo medieval. A gente vai começar realmente agora a falar sobre o mundo medieval, ok? Deixa eu ampliar aqui, sumir um pouquinho, pronto. Bom, eu havia falado para vocês que o Ocidente, né, a Roma Ocidental, havia sido invadido pelos povos bárbaros, povos germânicos, e aí a partir daí esses povos foram formando os reinos. O que a gente vai estudar agora, o primeiro, foi um dos mais fortes que foi o reino dos francos, tá? O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo justamente que o reino franco se localizava na região da Gália, né? E aí, ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, eles foram se incorporando e formando o Império Carolíngeno. É o que mostra que, né, justamente o local onde era o Império Carolíngeno, que foi um dos impérios mais maiores que teve nesse período, ok? E aí o reino franco, ele consegue se tornar estável porque ele tem uma aliança com a Igreja Católica, né? Ou seja, o Clovis, que foi o governante, ele unificou os francos e aí ele se converteu ao cristianismo, ou seja, ele recebeu o apoio da Igreja Católica, tá bom? E aí, como é que foi o governo de Carlos Magno, né? Foi um dos grandes imperadores francos. E aí, durante o seu governo, alguns reinos germânicos foram conquistados e anexados aos territórios francos. E aí, isso possibilitou um império extenso dentro da Europa, ok? E aí, essa união entre a Igreja Católica e o Império Franco fez com que acontecesse realmente uma estabilidade, uma expansão desse império, ok? E aí ele vai falar, né, que o Carlos Magno manteve alguns costumes de origem germânica no Império, como, por exemplo, a questão da tradição oral, e também Carlos Magno ele dividiu os territórios e atribuiu poderes para aqueles que iam governar, os condes, os nobres, os marqueses, ou seja, já tem o nascimento de uma nobreza. E aí ele também vai incentivar a cultura do que ficou conhecido como Renascimento Carolíngeno. Ou seja, ele vai investir na construção de escolas, né, de bibliotecas, o aumento da produção escrita, enfim, ok? Bom, e aí, juntamente com isso, eu vejo nascer dentro da Europa esse período o principal sistema do período medieval, que é o feudalismo, ok? E aí, por que feudalismo? Porque toda a economia vai ser baseada no feudo. Tia, mas aí confundiu tudo. Então, o que é o feudo? Né? Lembra que eu falei para vocês que quando os germânicos começam a invadir o território romano, a população foge para o campo, ou seja, abandonam as cidades e passam a viver no campo. A terra passa a ser o principal produto econômico. Então, a partir de agora, a gente vai chamar as terras de feudo. O que é um feudo? Um feudo, na verdade, é um conjunto, né? Ou seja, o castelo, a capela, e aí eu tenho tudo isso é chamado de feudo, ou seja, tudo gira em torno da terra, ok? E aí o que acontece? Com a questão do crescimento do Império Carolíngeno, né? E aí a questão da fragmentação do poder político na Europa, o feudo ele vai se tornar um
um sistema independente, né? Ou seja, cada feudo vai ter as suas normas, vai ter suas regras, né? E aí, quem controla esse feudo é conhecido como senhores feudais. E aí, a partir disso, eu tenho uma divisão social dentro da sociedade baseado nesse feudo. Vamos tentar entender aqui melhor, por exemplo, vamos vir para cá. O que acontece? A sociedade feudal, ela vai ser dividida entre nobres, clero e camponeses. Os nobres são aqueles que descendem, né? São aqueles que são os proprietários dos feudos, das terras, né? E aí esses nobres, eles vão doar uma parte da terra para camponeses trabalhar e aí fazer a terra produzir. Então, a sociedade feudal, ela é estruturada em uma pirâmide. Eu tenho no topo da pirâmide os nobres, abaixo dele eu vou ter a igreja, que a partir de agora a gente vai chamar de clero, e depois eu tenho os camponeses, né? Os camponeses são servos que trabalham na terra para os nobres e para o clero. Tia, é escravidão? Não, não é escravidão. É um sistema de servidão. Ou seja, o feudo é um extenso território de terra. Uma pequena parte dessa terra ela é doada para o camponês, né, fazer produzir, e aí o camponês tira o seu sustento desse pequeno pedaço de terra, e aí o restante de todas as terras que ele produz é do senhor feudal, ou seja, é uma relação ali de fidelidade, de troca, certo? E aí ele vai falar justamente, né, a questão do porquê que a igreja ela passa realmente a ser muito importante nesse período. A igreja ela começa a ter um controle social, ou seja, a igreja ela vai ter um domínio sobre a sociedade nesse período, né? E aí a estrutura social, nobres, clero e camponeses, vai ser justificado pela igreja. Ou seja, se a pessoa nasce camponesa, se a pessoa nasce servo, ela nasceu assim porque realmente foi uma escolha divina. Ou seja, fazer com que as pessoas não questionassem a sua posição, tá bom? E aí ele vem justamente fazer isso, explicar isso nessa questão da relação das terras e da questão da fidelidade, ou seja, era o plano de suzerano e vassalo. Tia, o que é isso? Bora lá. Suzerano é aquele que é dono da terra, né? Aquele que tem propriedade da terra, né? E aí ele doa a terra para um vassalo, ou seja, aquele que vai cuidar da terra. Então, a relação estabelecida entre suzeranos e vassalos é uma relação de fidelidade. Ou seja, o vassalo cuida da terra, porque supostamente, né, ele foi doado para ele cuidar, e ele vai ter uma parte da produção, e aí ele faz com que o nobre, o seu suzerano, ou seja, o senhor feudal, ele continue, né, mantendo aí os privilégios, porque quem produz na terra é o vassalo, ok? A partir disso, página 302 e 303 para casa, ok? Isso aqui a gente vê depois. Ok, gente? No mais, até a nossa videoconferência. Bye!